dela, o conteúdo dela propriamente dita, porque o ano passado nós tínhamos invertido, quer dizer, esse ano a gente inverteu. O ano passado nós encerramos com a Verbum Domini, mas ela é um critério, queridos, para a gente poder ler a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, se ela não for lida com uma chave católica, ela pode se tornar até perigosa. Então, ela foi escrita por católicos para católicos. Então, sempre é importante a gente ter os critérios da Igreja quando a gente vai ler a Sagrada Escritura, certo? Então, por isso, a aula inicial é com a Verbum Domini, para a gente se situar um pouquinho nos critérios de leitura da Sagrada Escritura. Bom, a introdução, queridos, do documento chama-se O Deus que Fala. E diz o documento assim: o ponto de partida é o prólogo de São João. O verbo é Deus que fala, substancialmente o Deus eterno, mas assumiu a natureza humana que habita entre nós e é autocomunicação de Deus. Isso aqui é importante, tá? Que fala logo na introdução do documento. A iniciativa, queridos, é sempre divina, não é nunca humana. E aqui a gente pode fazer uma diferenciação entre fé e crença, que é um outro documento do Papa João Paulo II que diferencia isso. O importante é ter uma crença, o importante é ter uma fé. A gente ouve muito falar isso, né? Mas são coisas muito diferentes. O que é crença, queridos? É um esforço do ser humano para ir até Deus. Então, é a minha parte, a iniciativa minha que procura Deus. E isso é como que está entrelaçado na minha natureza. A gente anseia por uma felicidade, um bem infinito. Então, Deus colocou essa disposição em nós para procurá-lo e achá-lo. A fé, queridos, é diferente. A fé é uma iniciativa de Deus. E ela é uma das virtudes teologais que nós chamamos junto com a esperança. Agora nós estamos no ano da esperança, né? E a caridade. Então, são virtudes que vêm de Deus para nos auxiliar a voltarmos para Deus. Então, a fé, queridos, ela nunca é um esforço humano. Embora a razão, ela também tem o seu papel importante ali. Mas ela é uma iniciativa de Deus. O amor também é uma iniciativa divina. Como é que a gente vai pagar um ser infinito sendo nós finitos? A gente não teria como pagar, né? Através do amor, da fé e da esperança. Então, vamos fazer uma comparação assim. As crianças, elas não recebem salário, né? Quando elas querem comprar um presentinho para o papai e para a mamãe, elas pedem um dinheirinho para o papai e para a mamãe, e com o dinheirinho que o papai e a mamãe deram, ela compra o presente e dá o presente para o papai e para a mamãe. Com Deus, queridos, em relação a nós é a mesma coisa. Como a gente não tem força e virtude suficiente para dar a Deus o que lhe é devido, Ele dá o seu amor, a sua fé, a sua esperança, essas virtudes, né? Essa força, virtus, significa virtude, e então a gente responde a Deus através daquilo que nós recebemos dele. Isso aqui é muito importante, queridos, tá? Para a gente não achar que é um esforço simplesmente nosso, porque daí a gente incorre numa heresia que já foi condenada pela Igreja, que é do pelagianismo. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Pelágio dizia que a salvação é produto do esforço humano. E não é isso que Deus revelou. Então, a iniciativa é sempre divina. E o Papa Bento XVI cita, queridos, no início do documento, sobre o verbo divino. Se recordam, lá no prólogo de São João, que se diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? É a palavra, né? A palavra é verbo. Mas quem é o verbo? Quem é a palavra? É Jesus. Jesus, então, Deus toma a iniciativa de enviar o seu Filho para que a revelação fosse completa. E nós, vendo o rosto do Deus invisível, como diz São Paulo, a gente responda a esse Deus. Claro que depois ali, queridos, em toda a parte sacramental, que essas graças que a gente recebe, elas provêm do mistério pascal de Jesus, que a gente já vai celebrar, que é a Páscoa. Né? É como se fosse a fonte das graças e cada sacramento é como se fosse uma torneirinha. A gente recebe as graças específicas para responder a esse Deus. Então, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quando fala isso, que isso refere-se a Cristo, cuja natureza é dupla, é divina e humana. Então, é Deus que vem até nós. Conseguiram, mais ou menos, queridos, entender a dinâmica do processo da fé? Então, ela é diferente de uma crença e ela é iniciativa divina. Crença é um esforço meu, intelectual. Fé é iniciativa divina. E é a resposta que eu dou para esse Deus que se revela, inclusive, queridos, que é a definição do próprio catecismo. Se vocês olharem no início do catecismo, vai dar a definição de fé. É a resposta que o homem dá ao Deus que se revela e lhe confere um sentido superabundante para a vida. Então, na medida que eu respondo a esse Deus, eu encontro sentido para a vida. É que a gente pode extrair um monte de consequências, queridos, na vida prática de nós, a nossa. Né? Por exemplo, assim,
Não importa tanto aquilo que acontece comigo, o importante é como eu respondo àquilo que acontece. A resposta ela significa, digamos, uma manifestação da minha fé, seja na prosperidade, seja na pobreza, na cruz. De que maneira eu respondo a esse Deus? Essa resposta é fundamental. E está inserida também nesse processo de fé. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus, e fala o Papa na introdução do documento. A existência de Jesus é uma comunicação de Deus, existência livre para amar até o fim. Isso revela Deus que é amor. A substância de Deus é amor. E o amor, queridos, ele por natureza ele se comunica, ele não fica para si. A tendência, como o bem, como diziam os antigos, queridos, né, o bem ele difunde-se a si mesmo. O amor é um bem. Então o bem, o amor, ele tende a sair de si até o encontro daquele que ele ama. Então, se não sai, não é amor. Não tem força. Se sai, queridos, é porque, de fato, há um amor ali dentro, pedindo para que se viva para o outro. Isso está manifesto na própria vida do Senhor Jesus. Então, é um movimento que sai, se comunica, se doa, até o fim. Por isso, é a luz do mundo. A ressurreição mostra, diz o Papa, que sua morte faz parte da sua vida e sua vida é amor divino. Seu nascimento na humanidade revela a condescendência, a bondade de Deus. O que vemos no Verbo de Deus é Deus mesmo na dimensão humana, mostrando o caminho até Deus que passa pelo mistério da cruz. Toda a vida de Jesus, queridos, então, essa é a revelação de Deus. Outra coisa importante, embora Jesus tenha duas naturezas, a humana e a divina, Jesus é uma pessoa humana ou divina? Se eu disser para vocês que Jesus não é uma pessoa humana, vocês vão se escandalizar? Não, Jesus é uma pessoa divina, queridos, tá? Isso tem que ficar também muito claro. É uma das três pessoas da Santíssima Trindade num único Deus. Ele tem uma natureza humana, por quê? Essa natureza humana, ela vai fazer o link da nossa natureza humana com a divindade. É como se fosse uma ponte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai por mim senão ao Pai. Então, é só por meio de Cristo, que tem essas duas naturezas unidas, que a gente sobe de volta para o Pai. Não tem outro caminho. Não é Buda, não é Allan Kardec, não é nem outra pseudo-divindade, que diz é nosso Senhor Jesus. Não tem outro caminho. E como é que fica então a salvação, que isso é outro assunto, né? Para quem não professa a fé. O Catecismo diz, queridos, que Deus tem meios extraordinários de salvar, pegando o fio dourado da consciência dessas pessoas. Então, Deus tem meios que nós não conhecemos que Ele pode salvar. Mas essa salvação só é operada em Jesus Cristo, não tem como sair disso. Não tem como pegar outro caminho de salvação, certo? Então, por isso é importante, queridos, que nós saibamos quem é Jesus para compreender também o que é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, né? É revelada, escrita, mas a palavra por antonomasia, como diz, por excelência, queridos, é Jesus. A palavra, por isso, verbum domini, a palavra do Senhor. O verbo se fez carne, é Jesus. A única palavra revelada pelo Pai, por Deus, é a pessoa de Jesus. E toda a Sagrada Escritura, então, ela se orienta, ela tem seu centro de gravidade, que digamos assim, na pessoa de Jesus. Todo o Antigo Testamento que a gente vai ver agora também esse ano, que é um pouquinho do diferencial do ano passado, queridos, né, que a gente viu bastante do Novo Testamento, todo o Antigo Testamento ele tem sua chave explicativa em Jesus. Então, eu tentar entender a Sagrada Escritura fora de Jesus, queridos, é como eu tentar ligar um carro com água. Pode ser que por um milagre ele funcione, né? Mas não dá ignição. Então, a chave explicativa de todo o Antigo Testamento, por exemplo, São Francisco de Sales, queridos, na Tratado do Amor de Deus, ele desenvolve coisas do Antigo Testamento que a gente não faria nem ideia de que aquilo tem um sentido. Pode ser um detalhezinho que está lá, a construção do templo, as salas do templo que foi construído em Jerusalém. Por que esses detalhes estão lá? E São Francisco, nessa obra, São Francisco de Sales, ele mostra que tudo tem uma aproximação com a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Então, todo o Antigo Testamento está voltado para Cristo. Ele é uma preparação para a revelação plena de nosso Senhor Jesus. Então essa, queridos, é um pouco a parte introdutória, né? E Jesus também, diz o Papa, é a palavra definitiva, e essa comunicação de Deus, ela é presente pelo Espírito Santo. Essa é a parte introdutória. Depois, queridos, nos números 22 a 28, refere-se à resposta do homem a Deus. O que seria a resposta do homem a Deus? É uma palavrinha pequenininha que nós já falamos aqui. Fé. Então, a minha resposta, queridos, é a fé que eu dou. Deus se comunica, então agora eu respondo a esse Deus que comunica. Esse material, queridos, a gente vai disponibilizar, eu já falei com a Nilce e com o Fabrício,
a gente vai disponibilizar para vocês no grupinho, certo? Vocês vão, porque é muito conteúdo, queridos, tá? Isso que é um resumo do documento. Eu sou fã do Papa Bento XVI. Né? O Papa Bento ele é muito teólogo, né, queridos? Então, é denso, a gente tem que parar, ler, reler, para poder entrar no espírito da coisa. Então, o capítulo 1, né, a resposta do homem a Deus, números 22 a 28. Por iniciativa de sua bondade, Deus vem ao encontro do ser humano. E uma das formas desse encontro é o diálogo, diz o Papa. Deus fala e dá significado à vida do ser humano, aquilo que nós havíamos falado. E propõe a esse ser humano uma aliança. Então, em outra linguagem, que é um convite de casamento que a gente recebe. Se a gente recebe uma proposta de aliança, o que é? É um convite de casamento, não deixa de ser. E vocês repararam que a Sagrada Escritura ela começa com casamento e termina com casamento? Começa o casamento de Adão e Eva, né, e ela termina o casamento da igreja com nosso Senhor Jesus. Quem é casado aqui? Vocês viram a importância que isso tem, queridos? Né? O casamento, o sacramento do matrimônio. Né? E o sacerdócio, claro, o celibato sacerdotal, queridos, ele aponta para esse casamento, por isso ele tem sentido. Né? Não é porque a igreja não quer distribuir bens às famílias, dos padres, não é nada disso, queridos. Né? Ele tem um sentido espiritual. Ele aponta o casamento da nossa alma com Deus na eternidade. Esse é o sentido do celibato sacerdotal. Vamos voltar aqui, queridos, então. Agora é a resposta. Deus, então, nos propõe um casamento, uma aliança. O ser humano, a esta aliança, corresponde. Quando descobrimos que Deus responde à sede que está em nosso coração, e somente Ele pode saciá-la, nossa vida se constitui um movimento para Ele, e tudo o que somos e vivemos torna-se um itinerário para Deus. Angústias, diz o Papa, alegrias, tristezas, medos, anseios, tudo se torna caminho para chegar até Ele. E isso aqui me lembra, queridos, uma frase de Viktor Frankl. Já viram falar da logoterapia? Em uma de suas obras, queridos, ele, em busca de sentido, ele cita uma frase de um filósofo ateu, inclusive, que é Nietzsche, ele diz assim, quem tem um porquê viver, suporta qualquer como viver. Então, por isso a importância, queridos, da gente ter um porquê viver. Quem não tem um sentido para a vida, facilmente perde as forças, desanima. Quem não tem um para quê, não suporta qualquer porquê, não suporta qualquer como viver, nem na tristeza e nem na alegria. É aquilo também que nós podemos chamar uma certa depressão, queridos, né? É uma falta de disposição da alma, falta de ânimo. E não é à toa que a palavra ânimo é a mesma coisa que alma, né? Anime é alma, falta de ânimo é falta de alma, é falta de vitalidade. Então, se a gente não tem um porquê, a gente não tem força para atravessar o deserto das angústias com um propósito. E saber, queridos, que esses acontecimentos assim, inesperados, cruzes que a gente passa, elas estão dentro de um arco providencial de Deus para um bem maior. Isso também a fé permite que nós percebamos. A gente teve aqui as enchentes em Canoas, né? Quanta coisa que a gente passou, queridos, vocês passaram também. Então, tudo isso está dentro do arco da providência. Quem tem fé percebe isso, enxerga a vida como um todo. Se a gente não tem fé, o que é a razão, a capacidade racional? Por isso que a fé não é só razão. A razão é a capacidade de eu perceber as proporções. A fé, ela dá o sentido do todo. Então não adianta eu perceber uma proporção sem perceber que esse pedaço que eu analiso não tem sentido com tudo mais. Por isso que a pandemia deu tanto desespero. O mundo parou e a gente se sentiu sufocado por causa da falta do senso de fé. E de perceber, queridos, que essas agruras da vida, essas cruzes, elas estão dentro de um quadro providencial maior que nos conduz sempre a um bem muito maior. Então, por isso que Santo Agostinho também fala, queridos, né? Por que Deus permite o mal? É para dele, do mal, tirar um bem muito maior. Aliás, eu acho que é o fim de semana que fala, queridos, da figueira, Evangelho da figueira, que é plantada numa vinha. Né? Por que uma figueira é plantada numa vinha? Seria um pouco estranho, queridos, né? Nós é a mesma coisa. Pelo batismo, nós somos figueira, mas enxertados numa vida divina que é a vinha. E nós precisamos produzir frutos divinos e não humanos. A felicidade, queridos, que Deus quer dar para nós, ela não é humana. Escandalizem-se, pasmem. Né? A felicidade, ela é divina que Deus quer nos dar, não é humana. E essas cruzes que a gente passa, queridos, elas são condições para que a gente alcance essa felicidade sobre-humana. O Evangelho vai dizer que eles não cortaram a figueira que não produziu fruto, mas eles cavaram ao redor e adubaram. Então, tudo isso que a gente passa de difícil, queridos, né, é como esse proprietário que cava ao redor da vinha e coloca adubo. É a escavação que dói, que machuca, mas para que a gente produza frutos de vida divina, como nosso Senhor quer.
Então, um pouco isso é da resposta, queridos, que a gente dá, né? É uma questão também de obediência. Damos-nos conta da necessidade de abraçar essa iniciativa de Deus. E o pecado é não abraçar isso. É o pecado da desobediência, a não escuta. E mais uma curiosidade, que não é à toa que a palavra obediência está ligada à escuta. Audire significa inclinar para escutar. Então, quando eu obedeço, eu me inclino para escutar o que Deus quer dizer para mim. Por isso também a importância do silêncio. A gente viu que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo. O verbo, a palavra, ela é, claro, pronunciada. E se a gente não faz um silêncio interior, a gente não escuta o verbo. E se a gente não escuta o verbo, a gente perde o sentido da nossa localização na vida. E isso, queridos, é tornar-se alheio a si. Isso é o pecado, isso é viver fora de Deus. A gente acaba não se conhecendo mais. E é triste isso. A gente conta, assim, queridos, uma mentirinha lá adiante para a nossa vida, quando a gente se afasta de Deus, e com o tempo a gente acaba acreditando que essa mentira é verdade. Isso é a definição de neurose também, né? Neurose não é aquela pessoa, né, assim, é uma pessoa que contou uma mentirinha lá atrás e esqueceu, e tomou aquilo por verdade. Então, se eu vivo afastado de Deus, o que acontece? Eu minto para mim mesmo, para Deus não ter como mentir, né? E acabo acreditando nessa mentira e eu me sinto deslocado a vida inteira. E é uma sensação muito desconfortável, queridos. Né? Eu estou aqui, mas não estou para quê? Por que isso acontece comigo? Por que Deus é tão injusto assim? Que isso é uma pergunta, queridos, que não tem sentido nenhum, né? Ou eu creio ou não creio. Porque se a gente atribui uma imperfeição a Deus, ele deixa de ser Deus. Se Deus é injusto, ele tem uma imperfeição. Logo, ele não é perfeito. Logo, não pode ser Deus. Então, eu creio ou não creio. Se eu creio num Deus injusto comigo, eu criei um ídolo. Um Deus à minha imagem e semelhança. Que, na verdade, queridos, aproveitando a deixa, né? Foi essa a queixa de Calvino, quando criticou as imagens, né? Não é, assim, uma questão da imagem de gesso. A questão é o ídolo que eu crio na minha cabeça, por uma série de razões que depois Calvino dá, que não convém aqui a gente entrar por causa do tempo, queridos, né? E que essa imagem, ela não manifesta aquilo que Deus realmente é. Então, por exemplo, assim, quando a gente vive afastado de Deus, né, dentro de uma dificuldade, eu atribuo uma imperfeição a Deus, ele não é o Deus verdadeiro que se revela. É um Deus que eu criei e eu estou achando que é injusto. Então, ou eu creio ou não creio, aquela sacudida que fica ou não fica. Não posso ficar ali, por isso que a palavra diz, né, se é morno eu vomito, ou é frio ou é quente. Então, a importância é que a gente conhecer a palavra justamente nesse sentido. Ela é uma rocha, a gente pode construir a nossa vida em cima dela e a casa não cai. Mas se a gente bate contra essa rocha, a gente se esmigalha. Então tem duas opções, né, eu construo a minha vida em cima dessa rocha, ou eu acabo me machucando inutilmente. É como uma criança que pega um brinquedinho, fica batendo com o brinquedinho na cabeça assim, ela não se dá conta, né, a criança muito pequenininha, ela começa a chorar. Quando a gente se afasta de Deus, que é a mesma coisa. A gente fica se machucando e chora. Não percebe que é a gente que está se machucando, né, quando a gente vive fora de Deus. Então a importância dessa resposta que o Papa Bento fala, né. Depois, queridos, então, isso nos números 22 a 28, a questão da resposta do homem a Deus, a importância dessa resposta. E o modelo de obediência por excelência são dois, que a igreja ensina, que é o Abraão, né, que deixou tudo, sem saber quem era esse Deus que se revelava para ele, mas simplesmente pelo mandato ele foi. E quem mais? Abraão e Nossa Senhora. São dois pilares de fé. Nossa Senhora aguentou sozinha toda a fé da igreja, queridos, não só naquele momento, mas da história da humanidade inteira nos pés da cruz. Foi ela que segurou a única luz que estava nas sombras da cruz, queridos, era Nossa Senhora aguentando tudo, inclusive a minha fé. Então, por isso ela é um modelo por excelência de fé. Certo? Alguma dúvida até aqui? Primeiro, achei bonito você falar na obediência que vem da palavra audire. Onde está esse sentido disso? Radical. Porque é uma palavra que hoje as pessoas esquecem muito, e é uma palavra tão bonita, né? A gente obedecer a Deus, ele é profundo, na verdade, e envolve o escutar. A gente falar sobre isso, a primeira. E a outra que eu queria explicar é assim, ó. Jesus é divino, sim, uma das três pessoas da Santíssima Trindade. O link se faz, eu queria associar com a parte humana, que depois você apresentou. O link se faz a partir da parte humana, o que se vê ao mundo, é isso? Não. Como é que é a segunda parte, que é a tua dúvida? O link, como é feito o link? Porque ele é divino. E o que é? Onde é que entra a parte humana nessa história? Que é divino, essencialmente divino, mas ele é humano também, né? Sim, sim. Ele é divino e é humano, né? E você associou com o link, Sim, querido. Então,
O que ela pergunta, queridos, é assim, duas questões que ela coloca, né? A origem do termo obediência, né? E também como Jesus é ponte entre divindade e humanidade, né? Então vamos começar pela obediência, né? A maioria das palavras que a gente usa aqui, queridos, elas são derivadas do grego ou do latim, né? Então a obediência é um termo derivado do latim, que significa audire. Eu me inclino para ouvir. Daí vem a palavra obediência. Inclusive na Capela Sistina tem, se não me engano, uma imagem, queridos, de uma mulher inclinada assim. É o símbolo da obediência. Então, quando eu me inclino para ouvir, isso significa obediência. Vem de audire. Audire, certo? Aí vem a palavra obediência. Inclinar-se para ouvir. Inteligência, por exemplo, né? Intus legere. É outra palavra que provém do latim. É ler dentro. Capacidade de ler dentro. Intus legere. Tá? É bom a gente saber que assim, porque dá uma riqueza maior na compreensão das coisas, né? Isso, querida, isso. E a segunda parte que tu perguntas, que diz assim, o link, né? Jesus é uma pessoa divina, tá? Então ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é uma pessoa humana. Só que essa pessoa divina que desceu do Pai, se encarnou no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo e não um concurso de homem. Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. A Igreja tem como dogma isso, né? Nossa Senhora é sempre virgem, sempre virgem. Não teve concurso de homem, então teve só o de mãe. Aqui dá, então, para a gente imaginar como Nosso Senhor era parecido com Nossa Senhora, né? Às vezes o menino, a menina puxa um pouco o pai, um pouco a mãe. Nosso Senhor devia ser muito parecido com a Virgem Maria, né? O rostinho, né, do verbo. Só que esse Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que já tem uma natureza divina, claro, só que ele se casou com a natureza humana. Ele assumiu a minha natureza humana quando desceu, foi fecundado no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E essa união das duas naturezas, divina e humana, é como se a natureza divina abraçasse a minha natureza humana e levasse de volta para Deus. Esse é o link. É a união das duas naturezas sem confusão, plenamente homem, plenamente Deus, que nos leva de volta para Deus. E aqui a gente pode tirar uma consequência muito bonita. Quando a gente faz a confissão, a gente está em estado de graça. Quando eu estou em estado de graça, eu estou plenamente unido a Jesus. Quando eu estou plenamente unido a Jesus, se eu tirar um pó dessa mesa, que é uma coisinha de nada, essa obra aqui sobe aos céus, porque eu estou unido a Cristo. Já pararam para pensar isso? Quando eu limpo um copinho da minha pia lá em casa, estou em estado de graça, esse copinho limpo é um perfume que sobe aos céus pela natureza divina, humana de Jesus. Então, se isso sobe aos céus, queridos, imagina aquilo que a gente sofre. Percebam, eu estou saindo aqui do tema, queridos, tá? Vocês vão ganhar depois o papel aqui, tá? Mas é importante a gente falar isso. Para a gente entender um pouco como é que funciona a nossa vida cristã, né? São Paulo tem uma expressão enigmática que ele diz assim: completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Já ouviram falar essa expressão? Vocês lembram dela? Colossenses 3, se eu não me engano, é. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Jesus fez tudo. A paixão dele, queridos, assim, ela é completíssima, tá? Só que São Paulo ensina também que Cristo é a cabeça e nós somos os membros pelo batismo. Então, se a cabeça sofreu, todo o sofrimento que eu passo é uma participação nos sofrimentos dessa cabeça que é Cristo. Vocês entendem que isso tem uma implicação tão bonita na vida da gente? É que o sofrimento que a gente passa não é em vão, nunca. Se eu estou passando por uma dor, eu estou ajudando Cristo a redimir a humanidade. Eu sempre falo para os ministros, queridos, né, quando vão visitar um doentinho em casa, que aqui não é, é difícil tu chegar numa casa e dizer assim, Deus quis que tu tivesse aí. Né, parece assim, que a gente pode até afastar as pessoas de Deus, né? Mas se a gente disser assim, tu, fulano que está ali, deitado nessa cama, tu está ajudando Cristo a redimir a humanidade com essa tua condição. Tu está ajudando a redimir a tua família, está te redimindo, tu está participando nesse mistério de Cristo de redenção. Vocês percebem como deixa de ser uma desgraça para se tornar uma graça muito grande? Então, quem é que já fez tricô aqui? Eu acho que é tricô, que tu vira de baixo, ele é feinho, né? Se a gente olha com o olho humano a nossa vida, ela também é feinha assim, ela está cheia de pontos sem conexão, né? Mas se a gente olha com a perspectiva divina, a gente consegue perceber todo o sentido dela. Quando eu era pequeno, sempre fui criado em meio de aeroclube, né? Eu fui ligado à aviação um tempo. Então, o primeiro voo que eu fiz quando eu era pequenininho, eu percebi que as ruas tinham ligação entre si. Eu achava que cada rua era única, né? E a gente começa a perceber o sentido da cidade toda. Então, a gente precisa também decolar para perceber o sentido do todo da nossa vida. A gente não pode ficar só no chão, a gente tem que subir.
e no sentido mais espiritual do termo subir, né? Por isso que João Paulo II dizia que a razão e a fé são duas asas às quais a gente sobe para Deus. Tem toda uma ligação aí, queridos, né? Com a aviação a gente pode fazer várias metáforas com a nossa vida espiritual. É muito bacana, né? Até seria de anotar uma hora assim com calma para nos ajuda também, queridos. Né? A razão e a fé são duas asas pelas quais nosso espírito se leva até Deus. A razão e a fé. Então, vamos adiante, queridos, aqui. Mais alguma dúvida? A razão e a fé são duas asas pelas quais nosso espírito se leva até Deus. Eu acho que é o documento Fé e Razão, queridos. Fides et Ratio. Não está aqui, queridos, tá? Isso entrou como um adendo, assim, mas vale a pena a gente... A gente reflete muito em relação à vida da gente, como a gente precisa dessa possibilidade. A terceira dúvida que eu queria perguntar é assim, ó. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento entre Nossa Senhora e... Entre Cristo e a Igreja. Cristo é o esposo e nós, Igreja, somos a esposa de Cristo. Ou a nossa alma, querido. É tudo casamento. A Bíblia está permeada de casamento. Por isso que no Antigo Testamento tem várias situações de poligamia, né, que não se conhecia a revelação completa. Então se cria o chamado, não é politeísmo, é outro termo que diz assim, que cria-se um Deus verdadeiro, mas também acreditava nos deusinhos, assim, né? Até que veio Jesus e disse, não, eu sou o Deus definitivo. Por isso que Deus se revela pedagogicamente, queridos, né? Porque se lá no Antigo Testamento ele dissesse que fosse um Deus em três pessoas, imaginem a confusão que não ia dar. Já era um povo politeísta, né? Então Deus ele foi se revelando paulatinamente, pouco a pouco. É o divino pedagogo que a gente chama, né? O pedagogo por excelência, queridos, é o próprio Deus. Né? Certo, querida? Imagina, querida, imagina. Mais alguma dúvida, queridos? Então eu não saí ainda da primeira página. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, queridos, né? Então depois o Papa segue com a questão da interpretação da Sagrada Escritura na Igreja. E aí ele diz que tem dois movimentos, queridos, né, de interpretação. O ato de interpretar a Bíblia a partir do método para tirar para fora o sentido original do texto. Então, o método que extrai do texto o seu sentido. Ex, né? Aí vem a palavra educação também. Olha como é importante a gente escrever os termos, né? Ex ducere, daí vem educar, tirar para fora. Então, aquilo que eu vejo de bom em alguém, eu puxo para fora. Isso é educação. Para vocês verem como a gente não é qualquer coisa, queridos. Né? Deus implanta em nós sempre algo bom. E a gente tem que puxar o que é bom para fora. Ex ducere. Então, na Bíblia, queridos, também a gente tem que puxar para fora, pelos sentidos, às vezes até literais, um sentido também para a nossa vida. Então, tem dois modos. O sentido histórico-crítico, ou literal, que eles, então, é o autor que fez, o contexto, a data, a situação geopolítica da época, cultural, são dados concretos, históricos, né? E depois tem vários outros sentidos que a gente chama espiritual, o alegórico, o anagógico e o moral. Está no catecismo isso aí, tá? Só para vocês dizerem que isso aqui é um pouquinho chatinho. Tá? Eu vou passar um pouquinho rápido, vocês vão receber isso aqui depois, para que vocês saibam também que o Papa fala no documento sobre esses dois movimentos de extração do sentido da Sagrada Escritura para a nossa vida, para hoje. Então, levar em consideração o contexto. A gente não pode passar por cima do contexto. Em Deus, queridos, tudo está ligado. Não tem nada separado. Por exemplo, assim, a gente deixar de acreditar em Deus ou acreditar é uma coisa que implica diretamente na minha vida ou na formação da minha personalidade, queridos, né? Tanto faz acreditar ou não acreditar. A gente ouve muito falar as pessoas assim, né? É importante acreditar numa coisa. Né? Como se fosse assim um Star Wars, né? Se eu creio numa coisa, queridos, eu vou ser uma coisa também. Se eu creio em Deus, eu vou me tornar divino também. Então é importante a gente saber que Deus é uma pessoa e que a gente foi feito para imitar essa pessoa. Né? Então vamos fazer uma regra de lógica simples, queridos. São João diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, Deus é amor. Então a essência de Deus é amor. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, Gênesis, tá? Em que medida eu me torno mais semelhante a Deus? Quando eu amo. Então na medida que eu mais amo, mais divino eu me torno. Mais semelhante a Deus eu me torno. Por isso que a gente falava no início, queridos, ali, né, que o amor é esse movimento para fora. Como é que está Jesus na cruz? Ele está com os braços abertos. Como é que estava Eva quando pegou o fruto proibido? O que ela falou? É meu.
Quando a gente pega alguma coisa, é criança, isso aqui é meu, a gente fecha a mão, né? Pega para si. E como é que estava Jesus na cruz? Com a mão aberta. É tudo teu. A minha vida é um dom para ti. Então, eu me torno parecido com Jesus, queridos, quando eu me abro por amor ao outro. A Deus é o outro. E no último encontro a gente falava dos 4 movimentos do amor, queridos, né? Me lembre no final que a gente vai falar isso aí também, certo? Para não estender demais aqui. Tá? Então, é um movimento que se dá. E a nossa felicidade, queridos, era sempre um movimento de abertura. Né? Dizia um autor de um livrinho de vocação que eu li antes de entrar para o seminário, que a gente comete 3 erros quando busca ser feliz. Primeiro, achar que a felicidade está nesse mundo. Ela não está. Dá para destrinchar isso mais, mas vamos reduzir. Segundo, achar que ela está fora da gente. Ela não está. E terceiro, achar que a felicidade é um fim que a gente persegue. Ela nunca é um fim o qual a gente persegue. Ela é sempre uma consequência. Quanto mais eu persigo a felicidade, mais ela se afasta de mim. E não é só o cristianismo que diz. Viktor Frankl, que é um psiquiatra, ele também dizia, quanto mais eu persigo o sucesso, mais ele se afasta de mim. Ele é sempre uma consequência. A felicidade minha também. Ela é sempre uma consequência de uma entrega. À medida que eu me entrego por amor, eu vou me tornando feliz. E à medida que eu peça que os outros me façam feliz, eu vou me tornando mais infeliz e sufocando o outro. É o movimento contrário do amor. Quando a gente é criança, sim, a gente precisa receber amor, né? Para que esse amor ele vai se planificando, ele comece a sair. Mas o critério de maturidade que diz uma pessoa é a capacidade dela sair de si para amar, como dizia a música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, né? Que é um movimento para fora, né? É um movimento de saída, é um êxodo. A lógica de Deus é diferente de todo mundo, né? Ela é mais ampla, querida, né? E a doação, mais é outra lógica. É outra, querida, sim. Até foi bom tu tocar nisso, porque Jesus é conhecido, além do verbo da palavra, tem outra palavrinha para Jesus, que é logos. Que em grego, queridos, logos significa palavra. Então, a nossa realidade, ela é lógica. Por quê? Porque, como diz São Paulo, tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Então, o logos de Deus, ele permeia a realidade, ela não é sem sentido. Então, se a gente altera alguma coisa dessa realidade criada por Deus, vai fazer a diferença. Quando eu tiro Deus, queridos, do horizonte de existência da realidade criada, vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu dizia, queridos, né? Não é indiferente eu crer ou não crer em Deus. Faz toda a diferença. Justamente por essa presença do Logos divino, que é o Verbo, que é o próprio Jesus, pelo qual e para o qual tudo foi criado. Então ele pensou em tudo, absolutamente tudo. E não deixa de pensar em tudo. Certo, queridos? Mais alguma dúvida? Então, seguindo o documento, queridos, ele diz ainda nesses números 22 a 28, a liturgia como lugar privilegiado da palavra de Deus. O Papa diz assim, a igreja é a casa da palavra, e casa indica ambiente comum, cuja familiaridade é criada pela escuta da palavra. A palavra cria um ambiente familiar. De modo especial, vivemos isso na liturgia, porque nela Deus fala para a nossa história hoje, e nós respondemos como seu povo, fé de novo. Entenderam? A gente ouve a gente ouve a palavra na liturgia, aqui um puxão de orelha para nós padres, a gente tem que falar do evangelho, das leituras, com aplicação para a vida da gente, para que vocês respondam isso com a fé de vocês. Então, a liturgia, ela é a casa na qual a gente escuta essa palavra e responde essa palavra. Anotem ali, queridos, uma dica de leitura, só que ela é bem extensa, tá? Vocês podem ler com calma, ela é dividida pelos trechos do evangelho. Chama-se Catena Aurea, de São Tomás de Aquino. Catena. Não, é normal. C-A-T-E-N-A-A-U-R-E-A. Catena Áurea. É uma coleção, queridos, de comentários de São Tomás de Aquino sobre todos os trechos do Evangelho. Ele pega, por exemplo, Mateus 5, 1 a 23. Então ele pega o que vários santos falaram sobre esses trechos do Evangelho. Então, se a gente quer pegar a liturgia do dia, né, e dar uma olhadinha lá o que está escrito, tem uma riqueza, queridos, que a gente não imagina. Então vale a pena a gente se aprofundar com esse material também. Né? Dá para comprar um volume por vez, ele é dividido em volumes, cada evangelista tem um volume. E cada volume, o de São Marcos ele é o menorzinho, né? O de São Mateus, por exemplo, tem quase 1000 páginas. Mas se vocês querem se aprofundar, queridos, vale a pena. Né? Vale a pena. Muito bem, então o Papa cita a importância da igreja como casa da palavra para que a gente leia, escute a palavra e responda a ela na fé.
O conteúdo dessa palavra pronunciada por Deus revela toda a sua força capaz de gerar vida em Jesus Cristo. Do Antigo ao Novo Testamento, o centro de tudo está o mistério pascal, diz o Papa, que se renova na celebração e que a palavra nos permite compreender e experimentar. E o Espírito Santo faz soar em nossos corações aquilo que escutamos e vivenciamos como comunidade, multiplicando os carismas e nos mantendo unidos. Mais uma vez, que isso é a importância da comunhão com Deus e com os irmãos. Tá? Então, é claro que a experiência de Deus ela é pessoal, mas ela é profundamente comunitária. Tá? Então, a gente precisa estar junto como igreja. Né? Isso é importante, certo? Aliás, é importante em dois sentidos, sociológico e espiritual também. Né? Nós somos todos membros de um único corpo que é Cristo. Então, a gente vai... Aliás, outro adendo, que vamos abrir parênteses aqui. Né? Nós somos iguais apenas em dignidade. O resto, a gente é tudo diferente um do outro. Nós não somos iguais nem embaixo d'água. Ah, todo mundo é igual. Não, queridos. Em dignidade, sim. Né? Mas por que a gente é diferente? Porque Deus quis fazer assim para que nós precisássemos um do outro. Então, como Deus é infinitamente sábio, Ele sabe o que 10 bilhões de habitantes, né, de pessoas humanas, sabem contribuir com um dom diferente, cada uma com o outro. Por isso que a gente é diferente. E por isso que a gente precisa viver em comunidade. Para que a gente se complemente. A gente ajude um ao outro. Né? Muito bem. Diz o Papa assim: na escuta da palavra e no pão repartido, reconhecemos Cristo, nosso Salvador, que se coloca ao nosso lado na estrada da história, faz arder nossos corações e realiza a vontade de Deus em nossas vidas. Aqui ele faz uma alusão, queridos, aos discípulos de Emaús, que caminhavam, né, e sentiram arder os corações. Tem até uma piadinha, queridos, né, que vocês se recordam dessa passagem, né, que eles voltavam de Jerusalém, e um era Cleofas, né, e o outro, qual é que era o nome do outro discípulo? Há quem diga que era Maria, não Maria, mãe de Nosso Senhor. Maria, quando Jesus está na cruz, diz que estava junto de Jesus, Maria, a esposa de Cleofas, né? Então, possivelmente, né, o pessoal quando brinca, assim, né, diz que possivelmente era Maria, a esposa de Cleofas. Como é que sabia que era Maria, a esposa de Cleofas? De onde tiraram que quem caminhava junto com Cleofas era a esposa de Cleofas? A Bíblia diz assim, eles andavam discutindo pelo caminho. Estavam brigando. Então, supõe-se que era a esposa de Cleofas. Então, o Papa faz essa citação, queridos, dizendo que a palavra, quando ela é fecundada no Espírito, ela produz em nós uma ressonância que provoca uma resposta de ajudar o outro e viver para Deus, né? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? E realiza também a vontade do Senhor em nossas vidas, né? Por isso é importante, queridos, também que quando a gente reza, a gente faça duas orações juntas, né? A do Espírito Santo e a de Nossa Senhora, porque onde tem Nossa Senhora tem fecundidade do Espírito Santo. Onde é que o Verbo foi fecundado? No seio de Maria por obra do Espírito Santo. Então, quando eu rezo a Nossa Senhora e ao Espírito Santo, há uma fecundidade espiritual muito grande ali. Então, sempre deixar juntinho, né? A Virgem Maria, queridos, e o Espírito Santo. Depois, queridos, então, o Papa fala da palavra de Deus na vida eclesial. É o número 72 a 89. E ali, então, o Papa Bento propõe a animação bíblica da pastoral, reforçando o documento de Aparecida em 3 aspectos: formação, oração e anúncio da palavra de Deus. Então, formação é o que nós estamos fazendo. E a gente não deixa de estar rezando em cima dessa palavra, né? E uma vez que essa palavra ressoa em nós, a gente anuncia essa palavra. A gente sai para anunciar. A felicidade, assim como o bem, queridos, ela é incontível. A gente não consegue conter. Pensa no momento mais feliz da vida de vocês. A gente não consegue segurar por muito tempo, né? Sempre acaba dizendo para alguém. Porque o bem, como a felicidade, ele tende a sair. A gente quer que os outros... Quando a gente vai visitar um lugar bonito, queridos, né? Parece que a gente sempre quer que tenha pertinho alguém que a gente gosta ali. Não vale, não, assim, parece que não é a mesma coisa eu ver sozinho, não é assim? Como eu gostaria que o meu filho estivesse aqui, o meu esposo, a minha esposa, meus irmãos, né? Para ver isso aí também. Então, sempre esse sentido, queridos, de comunicar a beleza que a gente vê, o bem que a gente vive, e assim por diante. Formação, oração, e anúncio da palavra de Deus. Em relação à formação, diz o Papa, enfatiza a dimensão bíblica da catequese, afirmando que ela precisa ser embebida do pensamento, atitude e espírito evangélicos, do evangelho, né? Mediante o contato assíduo com os documentos sagrados. Os catequistas são chamados à comunicação, ou comunicar com vitalidade a história da salvação, para que cada fiel reconheça que a sua vida pessoal também é aquela história.
O que ele quer dizer com isso? Que a minha história individual é uma história salvífica. Aquilo que está na Bíblia também é a minha história. E vocês percebem que lá no Antigo Testamento estava cheio de problema, né? De adultério, de morte, e a minha vida também um pouco é assim, altos e baixos, né? Claros e escuros, sombras e luzes. Só que a gente deve unir tudo isso de bom e de ruim dentro de um projeto maior de Deus. É isso que o Papa quer reforçar. Nada está fora do chapéu ou do guarda-chuva da providência divina. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim comigo agora, calma, está dentro da história de salvação. Só que quando a emoção é muito grande, queridos, a gente tende a estreitar o espaço de percepção da gente, né? E a gente não consegue sair dessa bolha, digamos assim. Por isso que São Paulo diz, queridos, na carta aos Coríntios, ele diz assim: quem compra, viva como se não comprasse. Quem chora, viva-se como não chorasse. Aí ele tem uma frase polêmica, ele diz assim: quem tem mulher, que era o contexto, né? Viva como se não tivesse mulher. Bem entendido, que ele diz, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não pode colocar o sentido da vida da gente numa pessoa, né? Por mais que a gente ame. E sempre tem que ser o próprio Deus. O momento emocional ruim ou bom não pode ser o sentido último da minha vida. Ele é momentâneo. Vai passar. Tanto mal quanto bom momento. Sempre a nossa vida vai ser assim. Então é importante que a gente se dê conta da nossa vida também como uma história salvífica. É isso que reforça o Papa nesse ponto do documento. Depois, a missão da igreja, anunciar a palavra de Deus no mundo, que é a segunda parte do documento. A missão da igreja, diz o Papa, acontece no mundo porque Jesus mostra-nos quem é Deus por meio de sua existência humana. Ele é a mensagem de esperança que a igreja transmite para a humanidade. A gente vê Jesus, a gente tem esperança. Porque a palavra definitiva não foi a morte, foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Certo, queridos? Alguma dúvida até aqui? Para eu respirar um pouquinho? O Papa também fala, queridos, nesse ponto do documento, como é complexo a gente anunciar a palavra de Deus hoje, né? Diante de tanta situação que vai nos amordaçando, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo, então fica meio quietinho, então tem que cuidar um pouco, queridos, né? Então, como é que nós teríamos, como é que seria um meio quando a gente tem um público heterogêneo, né? Seria a chamada via positiva, a gente mostrar aquilo que em Deus é bom, aquilo que em Deus é amor. Então a gente vai atraindo pelo amor. E quando a gente ama, o amor vai crescendo, então a gente consegue extrair da pessoa exigências que antes ela não conseguiria colocar em prática. Por exemplo, assim, se eu colocar numa pregação coisas muito delicadas que firam o coração de uma alma que está começando, e essa alma busque outra fé, eu vou ser responsabilizado pela alma daquela pessoa que busca outra fé. Então agora, quando eu estou com um grupo de CPP, grupo de ministros, aí tu pode cobrar. É o que Nosso Senhor fazia, né? Mas quando a gente está, por exemplo, assim, no ambiente de trabalho, né, ou num público heterogêneo de uma pregação, numa missa, que tem muita gente diferente, tem que, nós chamamos prudência, com temperança, para que todos conheçam esse amor e, através do amor, então, vivido, eles consigam ir quebrando aquelas amordaças, né, aquelas cascas que eles tinham que antes pareciam intransponíveis, né, ou seja, as exigências de uma vida nova no amor de Deus. Então, sempre que Deus é um processo. Na aviação, queridos, tinha uma máxima que dizia assim, numa turbulência, reduz a velocidade do avião. Se o radarzinho lá indica uma turbulência na frente, reduz, porque senão pode causar dano estrutural. Se eu chegar chegando, queridos, né, eu vou causar um estouro, às vezes até irreparável. Então tem que ser muito cauteloso até no anúncio da palavra. Pedir para o Espírito Santo que nos dê as palavras certas. Porque nós somos criados por amor, né? Deus é amor. Quem nos criou? Deus. Então a gente foi criado por amor. Se a nossa essência foi criada por amor, qual é a única coisa que alcança a nossa essência? É amor, não tem outra coisa. Os mandamentos que a gente só tem força para cumprir através do amor. E quando a gente de fato ama, a gente renuncia tudo que nos é mais caro. É incrível, quer dizer, assim, o que faz essa virtude, né? Merecia um tratado, quer dizer, os vários tratados. Muito bem. Assim, a palavra de Deus alcança as pessoas por meio de encontros com testemunhas que a tornam presente, diz o Papa. Então a minha vida tem que se tornar um outro Cristo. Como é que eu anuncio a palavra num ambiente fabril, por exemplo, num escritório, queridos, né? Ah, um colega está doente, eu nem sei que fé ele tem, às vezes nem é católico. Fulano, o que tu tem? Posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar?
fiquei preocupado contigo. Então, o cristianismo se propaga por atração. É uma lei universal do cristianismo. Então, se eu me aproximo da pessoa, eu venho trazendo ela para Deus. Como é que Deus se aproximou de nós? Voltamos lá no início do nosso encontro. Deus desceu até nós. Se encarnou, o verbo se encarnou. Então, como é que eu consigo levar uma pessoa para Deus, né? Quando eu desço até ela, não consentindo no pecado, claro, mas eu toco no leproso e começo a puxar para cima. Mas eu não posso ter nojo de chegar até o leproso. Eu sou puro, eu não chego até o leproso. Não, eu tenho que ir lá e procurar entender o mundo dela e destrinchando desde fora para mostrar um Deus maravilhoso que a gente tem. É isso, queridos, que o Papa fala nessa parte do documento. Eu vou contar um testemunho para vocês, que o padre falou que a gente tem várias formas de abordar para conduzir ou falar de Deus nesse mundo que a gente vive, que é difícil, né? O ambiente de trabalho é um ambiente hostil, não se fala, né? E ontem, de tarde, no finalzinho da tarde, aí tinha duas coisas, sexta-feira, né? Passei um e-mail já, tchau. E no finalzinho da tarde, duas colegas estavam conversando. Aí eu passei por elas e elas, estou fazendo aqui uma análise entre nós, estamos conversando aqui entre nós. E eu disse, olha que bacana, né? E é assim que a gente tem que fazer. E aí, uma pergunta assim, como o psicólogo está tão caro? Eu estou lembrando o que eu disse, né? O psicólogo está tão caro, e ela, é verdade, tão caro, então conversa entre vocês. Aí eu disse, você sabe que antigamente não tinha tanto psicólogo, né? Logo agora é segundo, todo mundo, né? Aí, é verdade. É que lá na época as pessoas iam na igreja conversar com o padre. Né? E uma delas não tinha dado conta. Algo que para nós é tão normal, né? Quando a gente precisa de uma orientação, a gente vai até a igreja, é normal. E elas, as duas, não tinham se dado conta de que eles substituíram o padre, né? Aquela pessoa que orienta, principalmente, por um psicólogo. Então foi algo que eu lembrei quando falei disso, porque tem várias formas. E essa é verdade. Eu preciso de outra coisa. Não precisa, tem que ir com calma, né, sabe? Eu não precisa chegar lá para confessar os pecados. É uma coisa muito particular, é uma questão de pessoal, de entendimento. Você pode ir lá e pedir para falar com o pai. E aí, na verdade, eles atendem. Foi só uma contribuição. Muito bom, querida. Super válida, bem oportuna, querida, né? E sabe que quando alguém abre o coração conosco, padres, né, a gente ama mais, sabiam? Porque quando a pessoa abre o coração, é um gesto de humildade tão grande, né? E falar das minhas feridas, então as pessoas ficam um pouco melindradas porque elas pensam assim, o que o padre vai pensar de mim, né? Ou vai me olhar um pouco diferente na outra missa, né? Não deve ser assim, queridos, né? Deve amar mais. Ontem mesmo aconteceu um fato, né, de uma jovem senhora partilhar um acontecimento comigo essa semana ali, e machucou ela bastante, e ela ficou eu acho que de terça até sexta ontem sem ter coragem de vir falar com o sacerdote por esse receio. O que o padre vai pensar? Não, tem que vir, queridos, a gente ama mais, porque é um gesto tão humilde, né? Da pessoa chegar e expor o coração dela e expor, esperando um retorno que de repente que realmente vai edificar, né? Como a Nilce falou, eles têm profissionais e profissionais. E tem profissionais que a visão de ser humano não é a mesma que a cristã, né? Então pode causar uma ferida muito grande, queridos, no ser humano, né? Com o famoso jargão, o importante é ser feliz, né? E aqui entra a aviação de novo, queridos. O avião só decola com vento contrário, nunca com vento a favor. Sempre com vento contra. Né? Então tem correntes de psicoterapia que só são vento a favor, né? Dá vazão àquilo que tu sente, vivencia, e a gente acaba experimentando um senso de vazio muito maior. Eu dizia também que uma psiquiatra francesa, François Doutor, é uma doutora, ela diz assim, que a nossa capacidade de sentir prazer, nós matamos ela se a gente dá vazão incontida aos nossos prazeres. Não é bem assim, mas o sentido que ela colocou é esse. Então, se eu abuso do prazer, eu acabo matando a minha capacidade de sentir prazer. É uma questão também fisiológica, a questão da dopamina, etc., né, que a medicina explica, queridos, mas assim, ela tem corroboração naquilo que a igreja sempre ensinou. É que o prazer lícito, ele também deve ser guardado por uma expressão de amor maior. Senão eu vou sentindo cada vez menos, digamos assim, essa disposição de alma, né? Vai acabar nos secando, e o sentido de vazio é sempre maior. Isso é constatável, queridos, né? Isso não precisa nenhum parecer médico, biológico, profissional, né? Isso é a importância da quaresma também agora, que priva a gente de coisas lícitas, né? Não ilícitas. Ilícitas fora da quaresma também é proibido.
Umas coisas lícitas, queridos, assim, um refri, né, uma cerveja, um vinhozinho, um café. Então, quando a gente se priva, é como se a gente fizesse uma academia da vontade. Onde é que reside o amor da pessoa humana? Na potência da vontade. Então, se eu faço uma academiazinha da vontade, eu me sinto mais apto para amar, para decidir amar. Eu sinto uma coisa, mas eu decido amar outra coisa. Isso é profundamente humano. Né? Isso caracteriza propriamente assim que é humano, queridos. Né? Então, esses não lícitos que a gente dá, essas privações lícitas, elas nos dão essa prontidão. Né? Elas nos dão potência, elas nos dão força para correr ao encontro do bem, que aliás são vários tipos de bens, né? Como a gente vai abrir parênteses, né, queridos? É o bem útil, o bem honesto e o bem deleitável. O que é? Primeiro a gente tem que buscar o bem honesto, depois o bem útil e depois o bem deleitável, que é dos prazeres. Mas sempre o bem honesto em primeiro lugar. E o Papa encerra esse documento dizendo assim, depois a gente faz um intervalo, querida, né? Falando da palavra de Deus que a gente escuta em comunidade, né? E o Espírito Santo a fecunda, ele diz assim: aqueles que encontram testemunhas credíveis do Evangelho são levados a constatar a eficácia da palavra de Deus naqueles que a acolhem. Muitos haverão de crer pela vida que temos. Muitos haverão de acreditar na palavra de Deus pela vida que nós temos. Aquela historinha de São Francisco, queridos, né? Que ele saiu com os frezinhos para caminhar, evangelizar. Conhece essa historinha? Conhece? Não? São Francisco disse assim: vamos sair, vamos evangelizar os fradezinhos, né? De Assis. Aí saíram, caminharam e voltaram para o mosteiro, não falaram nada. Aí questionaram depois São Francisco, mas a gente não ia sair para evangelizar? E São Francisco disse, né? Não, eles viram o nosso estilo de vida e foram evangelizados, não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Tem outra máxima que diz assim, que diz, né, o agir segue o ser. Então, toda ação, ela procede daquilo que é, de um ser. Quando o meu ser é sadio, eu exalo coisas sadias. A boca fala do que o coração está cheio, e assim por diante. Então, sempre que diz assim, a resposta de fé, ela é muito mais exigente quanto mais exigente é a demanda da vida da gente. Então, uma situação ruim, como eu respondo? Vocês entenderam por que é importante a resposta que a gente dá? Não aquilo que acontece? Às vezes uma cruz que eu estou passando é uma oportunidade de ouro para mostrar o Deus que eu acredito. E aqui que a gente faz? A gente nega a cruz. E o que a gente está fazendo? A gente está serrando o galho no qual a gente está sentado. Então, não deixar que desperdiçar os momentos sombrios da vida da gente para dar essa resposta. Né? Qual é o Deus que eu creio? Talvez agora com essa doença que eu passo, com essa dificuldade financeira, agora é o momento de mostrar o Deus que eu acredito. E não se encurvar, não baixar. Né? Porque é uma tendência humana que é muito interessante. É a teoria da janela quebrada. Já ouviram falar? Se eu passo pela cidade e vejo um vidro com uma janela quebrada, a minha vontade é de pegar mais uma pedra e quebrar os outros vidros, e pichar. E tem um psiquiatra canadense, que é o Jordan Peterson. Ele escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida. E na primeira regra, queridos, ele diz assim, costas eretas, ombros para trás. Eu posso estar vindo uma cruz enorme. Né? Mas se uma pessoa me vê encurvada, a tendência dela é fugir de mim. Por quê? Porque ela também tem uma cruz. E ela não vai querer absorver do outro. Agora, se eu me porto de uma maneira assim, como Deus quer que eu me porte fisicamente, eu vou atrair as pessoas para mim. E isso vai me ajudar também a resolver de alguma forma os meus problemas. É incrível, por exemplo, eu atendi um rapaz numa outra paróquia que eu estava, né, que ele queria arranjar uma namoradinha, né, já tinha lá seus 40 e poucos anos. Eu disse, fulaninho, tu tem que te cuidar. Ele estava há dias sem tomar banho, não fazia exercício físico, deixou a barba crescer, cabelo não cortado. Sai, dá uma caminhada. Cuida de ti, e depois vão aparecer as oportunidades que tu quer. Se a gente fica pensando fora e descura de si, né, não aparecem as oportunidades, querido, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, né, quando há despressurização, o que a comissária fala? Em caso de despressurização, você lembram? Coloque a máscara primeiro em ti e depois na pessoa que está do teu lado. Então, por que a gente não pode colocar a máscara do Espírito Santo primeiro em mim? Não por uma questão de egoísmo, mas que eu também consiga ajudar o próximo a ter uma vida divina. Né? E às vezes criar essa proximidade que eu sinto falta, de companhia, de amigo, etc, etc. Né? Então, vocês percebem que como Deus transforma a gente de dentro para fora. Uma vez eu lembro que eu caí no pátio da paróquia, fiz uma ferida no joelho, e o médico que eu fui, ele passou uma pomadinha em cima da ferida, e a feridinha infeccionou por dentro. Né? E aí eu fui num outro médico, e o médico não cumprimentou, não olhou, pegou, me levou para a maca numa salinha, ela pegou uma lixa e esfregou o joelho assim naquela ferida. Né?
Só que esse processo, queridos, permitiu que a ferida se curasse de dentro para fora, né? E por que então eu pego o pó que o mundo me dá, sentido literal ou espiritual, né, para tentar curar uma ferida, se essa ferida se cura de dentro para fora? Um remédio que é divino. Então, sempre pensar nisso, queridos, né? Deus, ele me faz, digamos assim, como que ressuscitar, né, para que os outros também vejam em mim a presença de Deus, é aquilo que o Papa fala no final desse ponto, né? Muitos haverão de crer pela vida que nós temos. Vamos fazer um intervalinho, queridos, então? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem um cafezinho, né? Vamos continuar, queridos, aqui então. Próximo ponto que o Papa aborda no documento Verbum Domini são os números 99 ao 108. E refere-se à palavra de Deus e compromisso no mundo. E essa questão, diz o Papa, queridos, de servir a Jesus, que se faz presente nos irmãos mais pequeninos, socorrendo esses irmãos pequeninos em suas necessidades, é uma questão tão grave, conforme as palavras de Cristo em Mateus, que dessa atitude de acolhida e serviço ou negligência depende nada menos do que a própria salvação ou a perda total de cada um de nós. Então isso é uma coisa muito séria, queridos, né? O compromisso que a gente tem com os outros, né? A preocupação com os outros, o cuidado com os outros. Então o Papa, além de ser muito teólogo, né, ele não deixa de se preocupar, queridos, com as realidades daqui, com as necessidades dos demais. E nesse sentido, queridos, é interessante, por exemplo, mãe, né? A mãe, ela tem um amor, e a gente diz assim que o amor é cego, né? Mas ele não é, ele é uma virtude que faz enxergar muito mais. Por exemplo, assim, se eu amo essa câmera que está aqui, né? Dá um exemplo. Eu vou saber, através desse amor, cada detalhe que essa câmera tem. Então, quando a gente ama, a gente acaba percebendo mais coisas do que nós perceberíamos se não amássemos. O amor, ele faz enxergar. Então, quando o nosso amor a um filho, a um esposo, a uma esposa, e ao Verbo encarnado, Jesus no caso, ele é tão grande, a gente acaba vendo a pessoa amada nos outros. Parece que é uma coisa assim, queridos, que se comunica, né? Por exemplo, assim, uma mãe, quando vê uma criança pequena sofrendo, ela acaba vendo de uma forma misteriosa, mas real, o filhinho dela sofrendo naquela criança, de tanto que ela ama. Então, esse amor de Deus, queridos, quando ele é grande, né? Por isso que o Verbo se encarnou, por isso que ele tomou a atitude de homem, né? De pessoa humana. Quer dizer, natureza humana, pessoa divina, né? Mas a nossa natureza humana, para que nós amássemos ele de tal forma que nós víssemos ele no outro. Por isso o nosso compromisso de cuidar do outro também. Então, à medida que o meu amor por alguém é mais intenso, eu acabo enxergando a pessoa amada no outro também, de alguma forma. Um exemplo muito simples, queridos, né? Por exemplo, assim, quem é casado e ama sua esposa ou seu esposo, vai chegar em casa e vai ver aquele guardanapinho rosa e vai dizer que isso aqui é da minha esposa, né? E eu amo ela tanto que eu quero guardar esse guardanapinho também. Quero cuidar dele, essa toalhinha, esse pano de prato, essas ferramentas. Eu amo tanto meu esposo que eu quero guardar, isso aqui é dele também. Então, o amor, queridos, ele projeta um círculo de visão muito maior, assim, né? Então, quando a gente ama a Deus, para ficar mais concreto, queridos, quando a gente ama a Deus, a gente acaba enxergando Deus nas outras pessoas também, de alguma forma, né? Então essa é a preocupação do Papa, né? E nesses números, queridos, 99 a 108, ele fala que essa preocupação, ela é condição para a nossa salvação, ela não é um opcional. Claro, a gente tem opcional, ou tinha uma vez, né? No meu tempo eu tenho um Golzinho bolinha 97, ele não tem direção hidráulica, ele não tem ar-condicionado, não tem nada. E nessa época, queridos, tinha carros de fábrica que tinham opcionais, né? Airbag, direção. Agora, o freio é um opcional? Não, né? Então, a caridade com o outro, queridos, dentro da visão de Jesus, ela não é um opcional, ela é uma exigência. Só que, se eu pedir para vocês amar sem passar por Deus, eu estou violentando vocês. Por quê? Porque na nossa vida o que tem? Tem ingratidão, tem falta de reconhecimento das obras que eu faço, que nós fazemos. Tem crítica, colocar o defeito numa iniciativa que se faz. Então, quem tolera esse tipo de coisa, queridos? Quem atravessa esse deserto de desânimo, né? São os santos. Por quê? Porque eles tinham, no amor aos outros, uma força que era o amor a Deus em primeiríssimo lugar. E depois, então, eles atravessavam esse mar de desânimo e puxavam esse exército de desanimados para cima. Senão eu não tenho força. Então,
Isso é a importância aqui da gente nutrir uma espiritualidade forte, né? Que a gente acaba se preocupando necessariamente com o bem dos outros. E isso também é uma questão de salvação. O Papa também refere-se, queridos, à promoção da justiça na sociedade. Não basta tapar buracos com assistencialismo, diz ele. É preciso construir uma sociedade pautada em relações justas e na justa divisão dos bens e serviços, de forma que não haja ninguém sem o básico para começar a viver, né? Ninguém sem o básico. E esse compromisso faz parte da própria evangelização. Portanto, diz o Papa, é missão fundamental da Igreja e de cada um de nós promover a reconciliação, a paz entre os povos através do diálogo e do compromisso mútuo. E esses compromissos, então, eles encontram sua raiz última e plena realização no amor ágape, com que Cristo nos amou e nos deixou como mandamento novo. A raiz, o fundamento do nosso compromisso com a sociedade é o amor a Deus. Aqui nunca vai ter aquela ideia de Aldous Huxley, né, que diz de um paraíso na Terra, que isso nunca vai existir. Vida perfeita que nunca vai ter. Mas a gente pode atenuar um pouco essa questão dos sofrimentos aqui, e são coisas que estão dentro da nossa capacidade. A gente consegue, né? Mas nunca vai ser um mundo perfeito, até porque Deus nem quer isso. Se fosse assim, queridos, com o pecado original, a gente não ia mais querer a pátria definitiva. Ah, tá bom aqui nesse deserto, né? Quando o profeta Jonas, por exemplo, é convidado a seguir adiante no anúncio de Deus, ele se senta embaixo de uma árvorezinha para pegar uma sombra, né? E o que Deus faz com a árvorezinha? Ele seca a árvorezinha. Vai, eu preciso de ti. Então, assim, as coisas que nos decepcionam aqui, que não respondem como nós esperaríamos que deveriam ser, né, é também Deus secando aquela arvorezinha para dizer, vai, eu não te quero aqui, te quero lá comigo. Te quero na eternidade, na vida bem-aventurada, no céu. Então, as limitações, queridos, de qualquer ordem da vida humana, elas estão no pacote, a gente não pode se surpreender com elas. Ah, aconteceu isso comigo, por que aconteceu isso comigo? Aliás, o Papa João Paulo II, num documento chamado O Sentido Cristão do Sofrimento Humano, ele fala que a pergunta nunca é o porquê, né? É sempre o para quê que aconteceu. Nunca o porquê que aconteceu, mas para que aconteceu. Então, só que essa resposta, eu conversava antes com o Thiago, né? A gente sempre só vai ter depois de passar muito tempo. Não é na hora que a gente vai ter a resposta por que aconteceu algo conosco. Certo, queridos? Alguma dúvida nesse ponto? A Verbum Domini destaca os jovens, migrantes, doentes e pobres, a criação, cujo cuidado nos foi confiado pelo próprio Criador. Então a gente deve cuidar, não endeusar a criação. Tá? Cuidar. Ela não é Deus. Ela é, como dizia São Francisco, uma irmãzinha muito pequena. E às vezes rebeldezinha. Mas ela não é Deus, não é divindade. Não é Pachamama, não é Mãe Terra. Ela é criação, assim como nós. Só que a nós foi dado o domínio, o senhorio, o cuidado. E a gente tem esse compromisso, sim, queridos, com o cuidado à criação. Eu não gosto de usar o termo natureza porque não é bem esse termo, queridos, né? Cuidado com a criação. A natureza dá a impressão que é uma coisa autônoma de Deus. Criação não. Criação pressupõe um criador. Então nada está fora da criação. Alguma dúvida até aqui, queridos? Diz ele, é justo que prestemos um serviço amoroso à criação, pois nelas se encontram espalhadas as sementes do verbo. Aquilo que nós falávamos, tudo foi criado por Jesus, então a presença do verbo não é tudo, mas está em tudo, na própria criação. Tá? Então é um compromisso também que o Papa nos chama, através da Verbum Domini, que é, na verdade, o resultado, queridos, da escuta atenta da palavra. Vamos adiante. Palavra de Deus e culturas, número 109 a 120. Esse capítulo se subdivide em 8 temas. O valor da cultura para a vida do homem, a Bíblia como grande código para as culturas. Isso aqui também é importante. Eu não vou, digamos assim, falar tudo, queridos. Vocês podem ler no documento depois, tá? Mas não é a cultura que faz a palavra. É a palavra que faz a cultura. Se a gente adapta a palavra de Deus às diversas culturas, a gente acaba sem, depois, com nenhuma palavra. Então, vamos adaptar a palavra de Deus de acordo com tal cultura. Então, isso aqui pode mudar um pouquinho. Não se muda o que é de Deus. Mas a gente coloca a palavra como transformadora das realidades e um fator de aprimoramento das realidades culturais. Esse é o sentido que o Papa quer. As culturas são diversas, né? Mas a palavra de Deus, ela sustenta e ela promove essas culturas. Desde que, claro, elas cumpram aquilo que é legítimo. Que seja legítimo se fazer, porque a gente sabe que tem valores em culturas diferentes que não são legítimos, né? A questão, nós falávamos da questão da poligamia, a questão dos sacrifícios humanos, do aborto. E claro que a palavra de Deus, ela não vai legitimar isso. Ela vai fazer com que essa sociedade
ela deu um salto para valores cristãos. Certo? Então, a importância da cultura, da palavra de Deus na cultura. E como conclusão, queridos, o Papa então fala da palavra de Deus e diálogo interreligioso. O último tópico da Verbum Domini trata de um tema importante, que é o diálogo interreligioso, especialmente nesse momento em que as religiões são acusadas de promotoras de guerra, de conflitos. De modo algum, uma religião pode ser promotora de guerra. Na base das guerras ditas religiosas estão ideologias, mas nunca a religião enquanto tal. Quando nós falamos em religião, fala da busca de Deus. Crença, né? Portanto, vocês pegaram bem, queridos, essa diferença, né? Na busca de Deus. Mas nunca de uma religião enquanto tal. Não, perdão. Quando nós falamos de religião, falamos da busca de Deus, e o Deus que é encontrado por tantos caminhos sempre promoverá o diálogo, a comunhão, solidariedade e a fraternidade. E quando a gente fala, queridos, em diálogo interreligioso, nunca é dissolver a nossa religião em outras religiões. A gente não pode abrir mão do que é caro para a fé cristã católica. Eu vou deixar de acreditar em Maria para ser querido em outras religiões, né? Não. Isso é inegociável, queridos, para nós. Certo? Tem pontos que se entrelaçam, mas tem pontos que são discordantes. Sempre levar isso em consideração, tá? Nesse sentido, a liberdade de consciência e a liberdade religiosa são direitos fundamentais do ser humano, porque na prática da religião, segundo a sua consciência, o ser humano encontra a sua identidade profunda, segundo a sua consciência, parênteses, bem formada. Então, eu tenho obrigação de formar bem a minha consciência. Então, por exemplo, assim, eu não posso achar que um bem, porque eu acho que é bem, né? Tem uma objetividade nesse bem. Então, eu tenho a obrigação de formar... o que vocês estão fazendo agora, queridos, né? Quando vocês disseram sim para essa formação, vocês estão formando as vossas consciências. E ao mesmo tempo que eu formo a minha consciência, ela me coloca um compromisso também, que tem suas consequências, tem suas renúncias, assim por diante. Então, sempre levar em consideração, o Papa diz aqui, queridos, o diálogo interreligioso, é que tem pessoas em outras religiões que seguem a sua boa consciência. Isso é inegável. Isso é inegável. E Deus se aproveita desse fio de ouro de uma consciência bem formada, como nós falávamos no início, para salvar também essas pessoas. Quem não se salva é quem conheceu o Evangelho cada vez melhor, mais profundamente, e disse não a esse Evangelho, conhecendo esse Evangelho. E não tendo problema emocional nenhum, tendo plena liberdade. Então, se eu nego a Deus nesse sentido, claro, aí, queridos, é a condenação. Mas quem conhece os corações é o próprio Deus. E eu, enquanto tal, tenho a obrigação de formar a minha consciência. E, na verdade, queridos, como o Papa Bento fala, queridos, né, à medida que eu formo a minha consciência bem formadinha, eu vou chegar à conclusão de que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como a gente vê bastante testemunhos ali. Já ouviram falar no Scott Hahn? Quem já ouviu falar nele? Era um pastor presbiteriano que começou a ler com motivações erradas para combater a Igreja Católica, e lendo os documentos da Igreja, ele se converteu para a Igreja. Ele encontrou a verdade na Igreja. Um homem extremamente sábio, né? Não era assim um homem que tinha problemas assim. Não, um homem sábio, um homem estudioso, né? Então, se eu quero combater alguma coisa, eu preciso estudar. Né? Isso se chama honestidade intelectual. Às vezes a gente vê pessoas combatendo a Igreja. Já tu leu o catecismo? Não li. Nem vai na igreja. E nem é católico. Né? Então, puxa, te embasa, lê o que a Igreja fala sobre certas coisas. Então, isso é importante, queridos, para nós, né? Muito bem. Por isso, quando pensamos em diálogo interreligioso, nós falamos do Deus que cria comunhão entre seus filhos e filhas, e o resultado dessa comunhão será sempre a justiça e a paz. Nesse sentido, o diálogo interreligioso será sempre expresso da forma mais plena no tão ansiado Shalom que toda a humanidade deseja. É a paz. É a paz, né? Sem negociar, queridos, os princípios que nos são mais caros. Na verdade, tudo se resume, queridos, aquilo que nós falávamos como fio condutor, né, dessas colocações. Quando a minha vida é evangelho, eu promovo comunhão. É claro que vai ter perseguições, mas o amor, ele deixa o outro sem resposta. E quando Jesus diz assim, quando te batem numa face, dá outra face. Quando tu devolve com amor, ele silencia o outro. Ele te deixa perplexo, assim, puxa, eu não esperava que fulano ia agir assim. Agora não tem mais o que falar. E daqui que a gente entende um pouco que São Paulo dizia, quando ele tem uma expressão que ele diz assim, o amor de Cristo nos impele. A gente olha para tanto amor e não tem como não ficar, não tem como ser indiferente a tanto amor, né?
Quem já assistiu a Paixão de Cristo? Já assistiram? Né? É forte, queridos, né? Eu também não assisti, não consegui também. É muito forte, então aquilo provoca um choque de amor tão grande, a gente pensa assim, não tem como não amar. Não tem como não amar de volta. Então, se a gente reproduz isso na vida da gente, as pessoas também vão dizer isso. Puxa, mas eu esperava uma atitude do olho por olho e dente por dente, ele me devolveu com uma lei evangélica, isso, né? A lei do amor. Aliás, queridos, antes do olho por olho e dente por dente, tinha a chamada lei da vingança desproporcionada. Então, por exemplo, assim, se eu fosse na casa da Nilce e roubasse uma laranja, né, a Nilce ia na minha casa e roubava 2 de mim. Ah, roubou 2 de mim, eu vou voltar lá, vou roubar 4. E assim por diante. Ia sem fim a coisa. Aí ele entrou a lei do talião e disse assim, não, eu roubo uma dela e ela tem que, no máximo uma. Né, equidade. E a lei evangélica, ela supera o talião. Supera o olho por olho e dente por dente. Então, é isso que, como nós falávamos, se a gente foi criado por amor e a nossa substância é uma palavra de amor pronunciada por Deus, a única coisa que toca o ser mais profundo de mim é o amor. Não tem outra coisa. Se for outra coisa, vai ser uma coação externa pela lei. E ela muda por um tempo, depois afrouxa a lei, a coisa volta morro abaixo de novo. Agora, se é com amor, quer dizer, eu vou transformando o ser do outro. Até eles também se tornar aquilo que diz São Paulo. Né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Enfim, queridos, 2 considerações finais, né? Para a gente ir encerrando. O objetivo da gente conhecer a palavra é que a gente faça na nossa vida esse lema de São Paulo. Aliás, a gente podia até adotar como mote do ano, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Para que a escuta dessa palavra pela ação do Espírito Santo, a devoção a Nossa Senhora, a gente seja um outro Cristo na vida dos demais. E por fim, queridos, também uma consideração sobre a importância da palavra. Como é que Deus cria as coisas? Você lembra lá no Gênesis como é que Deus criava? O que Deus fazia para criar? Isso, ele dizia pela palavra, né? Então, as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Como é que o demônio quer recriar a realidade? Também pela palavra. Uma palavra distorcida. Né? Então, a gente tem que voltar, queridos, à palavra de Deus, que ela é, como diz a carta aos Hebreus, é uma espada que ela corta essas palavras falsas e coloca de novo a realidade querida por Deus no meio da nossa realidade. Faca de 2 gumes, né? Que ela corta, ela é penetrante, diz a carta aos Hebreus. Então, o demônio, ele está recriando, queridos, uma pseudo-realidade com uma palavra falsa. Então, tem conceitos que foram esvaziados. Por exemplo, o conceito de paz, o conceito de justiça social, o conceito que mais... Outros conceitos, você sabe, né? Eles foram recriados, né? O conceito de pessoa é bonito, só que tu vai olhar o sentido, o que está ali? Abre mão daquilo que tu crê. Isso é paz. Não te incomodar com ninguém. Abre mão da tua fé, para tu ter paz. Então, é uma palavra linda, queridos. Né? Às vezes, amar o pobre também é uma palavra linda, assim, mas nem sempre ela é permeada de um sentido verdadeiro. Então, quem ama verdadeiramente o pobre e é para amar os irmãozinhos pobres, é quem nutre esse amor a Deus e enxerga Cristo na pessoa do pobre. Não tem outro jeito. Senão, é o que fala o Papa, é assistencialismo. Assistencialismo. Né? E os 4 movimentos do amor que eu havia falado, queridos. Né? Eu falei na último encontro da Verbum Domini lá na Conceição. São 4 movimentos do amor. Qual é o movimento número 1, que a gente falou no início? De onde para onde? Dessa vez não vai ganhar brinde, queridos, tá? Movimento número 1. Deus nos amou por primeiro. Primeira carta de São João. Então, movimento número 1. O amor de Deus que desce até mim. Tá? Esse é o número 1. Número 2. Vamos ver se vocês acertam. Alguém chuta? Ainda não. Amar o próximo ainda não. Deus me ama por primeiro. Movimento número 2. É? Sim, é o sinal do amor dele, né? Deus nos amou por primeiro, mandou o Filho. Esse é o movimento número 1. O movimento número 2 é eu me amo. Se eu não me amar, eu não tenho como amar os outros também, queridos, né? Porque eu sempre vou me sentir, digamos assim, um objeto deslocado. Isso aqui é fonte de cura de muitas coisas relativas à nossa autoestima, queridos, também. Né?
Por isso que eu falava da questão da criação. Deus cria através da palavra. Deus é amor. E a palavra que Deus pronuncia não é outra coisa senão amor. Logo, eu sou uma palavra de amor pronunciada por Deus. Então, eu sendo uma palavra de amor pronunciada por Deus, eu me amo e me correspondo. Os outros, né? Eu me amo e não sou correspondido. Eu me amo, né? Eu tenho que me amar. E o movimento número 3. Amar a Deus. Ainda não. O próximo é o quarto movimento. Então, Deus me ama, eu me amo, amo a Deus de volta e em Deus eu amo o irmão. Se eu fazer um movimento direto no irmão, queridos, eu vou desanimar. No casamento também é um pouco assim, né? A gente sempre casa com um sonho, nunca com a pessoa real. Normalmente é assim, né? Levanta de manhã, né? Tem os seus percalços, queridos, né? Então, se eu não tenho esse filtro do amor divino, eu causo uma violência em mim. Então, sempre tem que passar por esse ciclo do amor. Deus me ama, eu me amo, amo a Deus de volta e em Deus eu amo o irmão. Essa distinção ela é pedagógica, queridos, tá? Mas ela se dá simultaneamente. Agora eu vou esperar Deus me amar. Então, tá, agora eu me amei. Tá, então agora eu vou amar. Ela não é cronológica, ela se dá simultaneamente. Assim, quando acontece, se dá simultaneamente. Isso é ensinamento da encíclica. Não, isso aqui é extra encíclica, querida. É um adendo, assim, que eu dei para vocês. Então, os 4 movimentos do amor. Não está na encíclica, queridos. Talvez esteja um pouco implícito na Deus Caritas Est, que é outra do Papa, né? Mas está ali, queridos. Se a gente lê os documentos sobre o amor cristão, é isso. Não tem outra forma de a gente entender como funciona a dinâmica cristã, né? Deus me ama, eu me amo, me cuido, amo Deus de volta e em Deus eu amo o irmão. Bom? Thiago. Seguindo a lógica de que, na verdade, amar a Deus, acima de todas as coisas, a partir do momento que eu vou buscar amar a mulher, amar o próximo, eu estou necessariamente fazendo isso com o entendimento de que, através do Espírito Santo, Deus habita em mim e no próximo, para não cair naquela ideia de eu sou mais importante. Isso mesmo. Esse filtro, né, essa chave. E é muito tênue, né? Isso, porque quando eu ajudo uma pessoa para conhecer a Deus, o inimigo pode me pegar pelo lado da soberba, né, de me achar mais importante. Então, o que acompanha, o que é, digamos assim, o radiador do carro, para não deixar que a temperatura da soberba aumenta, né? Queridos, assim, são as humilhações que eu passo. Então, sempre que eu consigo transmitir algum dom para alguém, eu tenho que me lembrar de todas as misérias que eu já fiz. Ou sofrer da parte de alguém alguma humilhação. Isso ajuda a arrefecer, né? Então, se não tem algum tipo de cruz, queridos, no meio desse anúncio, pode ser um pouquinho perigoso nesse sentido, assim, né? De eu achar que eu sou a bolachinha do pacote, né? E a gente tem que transmitir uma qualidade que Deus nos deu, até porque a gente administra, não é nossa. Então, uma qualidade pessoal, ela tem um compromisso social também. Ela foi feita, por isso que nós dizíamos, queridos, né? Que a gente foi feito diferente. Nenhum é igual a ninguém, né? Então, nessa diferença, a gente se complementa, né? Então, eu tenho a obrigação de transmitir o meu dom para o outro. Só que nessa transmissão do dom, aliás, isso é outra forma. Eu posso ajudar, estou ajudando fulano dessa maneira, mas ele pode me ajudar em tantas outras que é algo só dele. Só ele é capaz de fazer isso aí. Então, ajuda, queridos, a não cair um pouco na soberba de achar que eu que faço as coisas somente, né? Na verdade, é Deus que faz em nós, queridos, né? Não é comigo, não. Certo, queridos? Nós vamos disponibilizar. Eu vou pedir para o Fabrício e para a Nilce depois, formatar melhor esse texto, né? Vocês vão ter esse resuminho da Verbum Domini. No próximo encontro, que será em abril, dia 26, se eu não me engano, né? É o 4º sábado de abril. A gente vai ver um pouco a palavra e o ano da esperança, né? O jubilar da esperança. E depois temos bastante coisa, queridos, ali ao longo do ano do Antigo Testamento, que é bem interessante a gente observar a riqueza que tem ali, coisas que talvez a gente não compreenda, né? E muitas coisas que são enigmáticas, né? Mas a gente lendo numa chave cristã e dentro desses critérios da Verbum Domini, vai ser muito lindo a leitura da palavra para todos nós. Tá bom, Cris? Então, continuamos. Você consegue fazer assim um resuminho do que é essa encíclica do Bento XVI, que ano mais ou menos? Se tem alguma coisa para a gente ter uma ideia do que foi essa encíclica? O que é uma encíclica e então, quando o Papa ele percebe que existe uma necessidade da Igreja, ele escreve junto com um grupo de cardeais um documento que vai ser destinado para a Igreja para essa prioridade. A Igreja está precisando ter um olhar mais acurado em tal realidade. Então, escreve-se uma encíclica, né?
E a carta, essa Verbum Domini é uma carta escrita pelo Papa Bento, se eu não me engano, 2010. Eu não lembro o ano, queridos, não, sinceramente. 2010, né? Porque eu me ative mais ao conteúdo, que os aspectos assim acidentais eu não olhei, não lembro. Você sabe que eu tenho 3 problemas, queridos, né? Primeiro é a falta de memória. Segundo e terceiro eu já esqueci. Tá bom, querido. Então agora a Nilce vai dar, e o Fabrício vão dar os encaminhamentos, queridos, né? Então, queridos, contamos com vocês nas outras formações. Venham, vocês são importantes para nós. Vocês também são motivos da alegria da gente continuar se empenhando, queridos, né? Convidem amigos, familiares, paróquias. De repente a Nilce, depois o Fabrício coloca o cardzinho para vocês, a gente reproduza isso nas nossas comunidades. Isso é importante, tá bom? Isso aí.